Alô, alô, queridos ouvintes de 2024, ano novo, vida nova, mais o seu podcast favorito segue o mesmo e segue por aqui alegrando as suas semanas, trazendo muitas discussões sobre música e política, porque esse é o Acorde, o podcast das canções do povo. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente está de volta para mais um período de episódios e a gente espera que vocês venham com a gente nessa nova temporada, nesse novo ano, nesse novo tudo por aqui no Acorde. E hoje, moçada, eu vou abrir um pouco diferente aqui, eu vou pedir até para a edição abaixar um pouco o BG, eu vou inverter aqui um pouco a lógica da nossa apresentação, né, da nossa abertura, para apresentar o nosso tema, antes de me apresentar e apresentar os nossos participantes, porque o episódio de hoje, além de ser especial marcando a nossa volta, ele é especial porque é uma espécie de homenagem a essa grande figura da música brasileira que, infelizmente, acaba de nos deixar. O Carlos Lyra, o inventor da bossa nova, o militante comunista, aquele que uniu a ação ao pensamento e ao sentimento, o parceirinho não só do Vinícius, mas também o parceirinho do Brasil, faleceu no dia 16 de dezembro do ano passado, aos 90 anos de idade. No dia que esse episódio está sendo lançado, já vai ter completado um mês da morte do Lyra. Então a gente entende que ainda existe um momento de luto da família, dos amigos e de todos nós, porque quem perdeu foi o Brasil, quem perdeu foi o país inteiro. O Lyra é uma figura que aparece no Acorde de maneira recorrente em quase todos os episódios que a gente fala de música brasileira, pelo menos, né? Ele está aqui de alguma maneira sempre rondando nos nossos debates e por isso a gente queria já há muito tempo fazer esse episódio. A gente só não imaginava que seria nessa circunstância um mês depois da sua morte. Por isso, o episódio de hoje todo é dedicado à memória do Carlos Lyra. A gente espera que seja uma singela maneira de render nossa homenagem à obra dele, que tanto fez pelo país, deixando aí um legado de luta política e de riqueza musical. Então a gente estende tira o nosso chapéu e estende nossa homenagem à obra e à memória de Carlos Lyra. Muito bem, agora que você já sabe o tema e que nossa homenagem está devidamente apresentada e prestada, está na hora de você saber quem está por trás dos microfones do episódio de hoje. Eu sou o Lucas Stanislau, versão 20.24, agora ex-fumante, mas ainda assim admirador das batidas de limão. E estou aqui com a presença maravilhosa da nossa historiadora, Dani Telles. Adorei. Olha, salve pessoal, estou aqui hoje, enfim, muito emocionada, mas muito feliz em poder, enfim, estar aqui para falar mal, mais uma vez, do amor, do sorriso da flor, não, brincadeiras à parte. Eu estou, na verdade, muito emocionada em gravar esse programa, porque, enfim, é pro Carlos Lyra, ele é um dos músicos mais importantes do Brasil e eu acho que ele é um dos motivos também do Acorde ter nascido, existir, da gente poder estar aqui hoje falando sobre ele, sobre o Brasil, sobre música, sobre política. Então, obrigada, Lyra, e vamos lá. Muito bem, lado esquerdo da Dani, ele que sempre me convida para mais uma batida de limão, leal e consequente, nosso músico e psicólogo, Lucas Dorim. Bom, pessoal, uma honra estar aqui com vocês hoje. E se não fosse o Lucas e a Dani, meus companheiros da vida, eu não teria tido contato com a obra do Lyra, né? Eu tinha um certo preconceito, umas ideias pré-concebidas aí sobre a bossa. A gente vai discutir isso hoje no programa, mas que eu sou extremamente grato ao Lucas, a Dani, por terem me apresentado e me permitido conhecer mais sobre a música brasileira e aberto os meus ouvidos para percepções novas. Então a gente vai discutir sobre isso no programa de hoje e é um prazer estar com vocês. Muito bem, nesse clima de confraria brasileira, regado com batidas de limão ao som de bossa nova, muita bossa, bossa política, bossa nova, bossa lírica, bossa romântica, a bossa que você quiser. A gente vai discutir Brasil então hoje, né? Vamos discutir país, vamos discutir Brasil. Logo depois dos informes da Rádio Rebelde, não sai daí que a gente já volta, é 2 palitos. Родная меня мать. Aqui
aquí Radio Rebelde. Fala aí, galera, de volta com a primeira Rádio Rebelde do ano e a gente está muito feliz de estar de volta. Claro, vou dizer para vocês, a gente poderia estar melhor se a gente tivesse as melhores condições materiais e técnicas para fazer esse primeiro episódio. Você já deve ter notado aí algumas falhas no nosso áudio, não tá dos melhores, porque a gente teve alguns probleminhas técnicos de ordem material para lançar esse episódio, mas o importante é entregar o conteúdo para vocês, então tá aí o episódio no ar, a gente tá trabalhando para solucionar o mais rápido possível para os próximos episódios da temporada. Eu comecei pedindo desculpas, então eu vou pedir dinheiro para vocês. Lembrar que a gente precisa do seu apoio para melhorar aqui as condições materiais da gente, então as assinaturas do Acorde na Aurelo continuam. Entra lá na plataforma, o link tá aqui na descrição. Dá uma olhada nos planos, que algum vai caber aí no seu orçamento e a gente tem recompensas maravilhosas, exclusivas para o ouvinte que se tornar um assinante. Você também pode contribuir com a gente pelo Pix. Nossa chave é podcastacorde@gmail.com, que é também pelo mesmo local onde você pode escrever para a gente com mais garbo e elegância, né? O nosso velho correio eletrônico. Nossas redes sociais também seguem ativas, por lá você entra em contato com a gente pelo Instagram, no @podcastacorde, e também no TikTok, com @acordepodcast. Lembrando também que a gente está com o nosso canal do YouTube, continua no ar, todos os episódios vão para lá, então se inscreve, dá aquela moral lá que é muito importante para a gente também crescer por lá. O Acorde vai continuar saindo de 15 em 15 dias, a gente está com muitos compromissos, é difícil manter aqui o projeto de pé, mas a gente não quer parar, então por enquanto essa frequência é a melhor para a gente e a gente espera que vocês compreendam e sigam ouvindo e apoiando o nosso projeto, porque ele é de fato nosso. Então, queridos e queridas, feliz ano novo para todo mundo, tudo de bom pra gente, vamos nessa fazer mais uma temporada discutindo música e política, que é o que a gente sabe fazer, e hoje com esse episódio especialíssimo sobre Carlinhos Lyra. Obrigado, satisfação e bora pro episódio. Muito que bem, como a gente já adiantou, hoje é dia de falar de Carlos Lyra. E é sério, eu não ficava tão ansioso assim desde que a gente gravou, acho que o primeiro episódio do Silvio Rodrigues, porque eu acho que o Lyra, para o Brasil, ele tem um tamanho parecido com o tamanho que Silvio tem para Cuba. Claro, guardar as devidas proporções ali, né, os devidos momentos históricos, os devidos processos históricos, mas o Lyra, assim como o Silvio, foi um cara fundamental para modernizar a música brasileira, né, e carregar ela para um conteúdo político, social, quando foi preciso, mas também ali mantendo um lirismo, uma dose de nuance, né, necessária para que a arte mantenha essa criticidade, essa independência que tanta gente vem discutindo aqui nos episódios, que tanta gente gosta de explorar essas relações, né, entre política e arte, política e música, política e criticidade e lirismo. E de verdade, eu acho que o Lyra é um dos gigantes da história, infelizmente meio escanteado, né, como tantos outros dos principais centros de divulgação, de difusão da música brasileira, rádios, televisões, enfim, e também dos meios digitais, né, de streamings. É uma pena que tantos artistas fiquem fora do algoritmo aí que pulsa a difusão de artistas, né, por essas novas plataformas. Mas, enfim, hoje a gente não vai falar só de música, a gente vai também ter que falar de teatro, de literatura e principalmente dos debates políticos e sociais que estavam presentes no nosso país, no Brasil dos anos 50 e 60, um período ali, essa década, pelo menos de 54 a 64, uma década tão efervescente de todos os pontos de vista, culturais, políticos, sociais. A gente tratou bastante desse período no episódio da Nara Leão, né? Quem não ouviu ainda, recomendo fortemente que volte lá e escute o episódio, porque lá estão alguns debates dos quais a gente vai voltar a fazer hoje, a gente vai retomá-los aqui nesse episódio, mas eu acho que aí um complementa o outro, porque são artistas que dialogavam muito, né? Não só musicalmente, mas politicamente também eles eram muito próximos, estavam ali inseridos nesses debates que colocaram e, de certa forma, ainda colocam o nosso campo, né? A nossa esquerda
em encruzilhadas, em discussões que ainda estão presentes até o nosso tempo. E seguramente essas encruzilhadas estavam presentes na cabeça do Carlos Lyra, que vinha de uma família de classe média, carioca, e foi ali se meter em coisa de política, coisa de comunismo, andar aí com artista, enfim, tudo que não presta, né, Dani? Pois é. O Lyra, ele, enfim, é de uma família abastada, né? Nasceu ali na zona sul do Rio de Janeiro, em 1933. Cresceu num lar que, apesar de um bocado conservador, tinha muito contato com a música, né? A mãe do Lyra tocava violino e o tio dele, que tocava violão, era considerado pelo Lyra um dos maiores influenciadores para que ele pegasse gosto, né, pelo instrumento. Mas aí, do outro lado familiar, o Lyra tinha um pai que era oficial da Marinha. E toda essa rigidez, né, faria com que durante a adolescência, a infância dele, a carreira musical parecesse distante, enquanto que a carreira militar parecia um destino quase que inescapável, né? E ele não conseguiu fugir desse destino, de certa forma, né? Ele acaba servindo ao exército, o Carlos Lyra, mas nesse período em que ele estava servindo ao exército, ele acaba sofrendo um acidente, que para nós é um feliz acidente, durante uma competição esportiva, que coloca, de certa forma, fim a essa futura e previsível carreira militar. Esse acidente acaba fazendo com que o Lyra precise ficar de molho por pelo menos 6 meses em casa, na cama. E justamente esse período, para passar o tempo, a mãe dele dá de presente para ele um violão, o que vai mudar para sempre a vida dele e da música brasileira como um todo, né? E uma coisa muito marcante nesse começo do Lyra foram as aulas que ele teve com um vizinho dele, que era ninguém mais, ninguém menos que o lendário violonista Aníbal Augusto Sardinha, mais conhecido como Garoto, né? Apesar de, infelizmente, ele ser um nome um tanto esquecido atualmente, o Garoto foi um dos violonistas mais importantes dos anos 40 e 50 no Brasil. E foi inspiração para grandes nomes da música brasileira, como Baden Powell, João Gilberto, enfim, para quem não conhece, vale muito a pena ir atrás da obra do Garoto. Sobre esse contato do jovem Carlos Lyra com o Garoto, nas palavras dele ele diz o seguinte: eu tinha passado na mão do Bandeirantes, que era um cara que tocava o violão por cifras, que era um negócio novo na época. Fiquei uma temporada com ele, e quando ele foi para São Paulo, aí eu fui parar na casa do meu vizinho, que era um dos maiores violonistas do Brasil, o Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto. E aí eu ia lá para a casa dele, sentava e ficava assistindo ele tocar. Um dia eu peguei o violão e comecei a dedilhar. O Garoto falou: poxa, você até que tem jeito, eu vou te ensinar a tocar. E começou a me ensinar a tocar violão, mas pouco depois ele morreu, infelizmente, e eu não tive aula com ele por muito tempo. Bom, quando o Lyra finalmente se recuperou desse acidente, já era tarde demais para que ele continuasse na carreira militar, porque, nas palavras dele, ele já estava completamente viciado no violão. Pois é, viciado no violão, ele começa a esboçar ali as primeiras composições, né? Os primeiros versinhos, os primeiros acordes ali próprios dele, né? Porque ele, até o fim da vida, frisou muito isso, né? Eu sou um compositor. Ele, logo que aprendeu a tocar, já começou ali a arriscar os primeiros versos, as primeiras composições, ali nos anos 50, que vai ser um ano decisivo para o surgimento da Bossa Nova e para o surgimento desse novo movimento musical brasileiro, né? Essa primeira metade dos anos 50, ela foi fundamental para o Lyra se estabelecer como um compositor de grande estatura, né? Tendo as primeiras composições dele como Menina, interpretada em 54 pelo ainda pouco conhecido Geraldo Vandré, que na época ainda cantava boleros e usava o nome artístico de Carlos Dias. No ano seguinte, a música, essa mesma Menina, foi gravada num disco com interpretação da Silvinha Telles, que era, assim, o nome feminino da época, e era, na época, também namorada do Lyra. Gente, sobre essa interpretação da Silvinha, ela foi, assim, revolucionária, né? Porque ela muda o gênero do interlocutor, né? Ao invés de menina, eu não presto, ela cantava menino, eu não presto. E isso, para a época, foi um escândalo. O Lyra, inclusive, comenta que ela foi taxada de uma mulher vulgar e tal, por ter cantado essa música. E ele disse que ela não ligou muito para o que diziam e continuou cantando Menino, eu não presto. Então, a gravação desse compacto com a canção do Lyra, na voz da Silvinha Telles, que a Dani comentou, foi importantíssimo para formar o que seria em breve chamado dessa turma da Bossa Nova. Porque nesse mesmo compacto, o outro lado do disco trazia a canção Foi a Noite, do Tom Jobim. O Lyra conta que um dia ele recebeu uma ligação e a pessoa do outro lado da linha disse assim: alô,
aqui é o outro lado do disco. Era o Tom Jobim, e foi a partir daí que o Lira conheceu ele. Cara, esse humor clássico do Tom, né? Eu imagino ele ligando pro cara e falando assim, ô, aqui é o outro lado do disco. É aquele jeito excêntrico dele, né? Pois é, ele contando como conheceu o Tom é muito bom, né? Mas é isso, a partir desse encontro, todo o núcleo, né, de artistas que deu corpo ao que foi a Bossa Nova vai tomando forma, e a partir dos encontros no Bar do Plaza e na casa da Nara Leão, tudo isso vai acontecendo, que acabou culminando nas parcerias Lira Boscoli e Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que serão consagradas ali na voz do João Gilberto no histórico Chega de Saudade de 59, que é esse disco símbolo dessa nova música que surgia. Mas eu queria ponderar aqui, né, um pouco, porque essa relação com o Bosco, ele não foi nada simples, né? Ele começou a compor com ele em 57, e aí por uma série de fatores, como as disputas no mercado fonográfico, que estavam ali polarizadas entre a Odeon e a Philips, mas, sobretudo, por conta das divergências ideológicas, que a gente vai falar muito mais daqui para frente, né, entre os dois, e também o contato do Lira, né, com princípios ideológicos do nacional popular, presentes na cultura brasileira. O primeiro LP do Lira, que era intitulado propositalmente Bossa Nova, não faz referência a um dos primeiros e principais parceiros dele, que é justamente o Boscoli. Nenhum dos sucessos que ele fez em parceria com ele, como Canção que Morre no Ar, Sem Saída, Se é Tarde Me Perdoa, Lobo Bobo e Saudade Fez um Samba, nenhuma delas estava no repertório dos dois primeiros LPs do Lira, para marcar esse antagonismo que foi construído entre o Lira e o Boscoli, né, nesse primeiro momento. Pois é, Dani, e esse primeiro disco do Lira, de 1960, foi lançado pela Philips, produzido pelo Armando Pitiliani, e tinha o texto de contracapa escrito por ninguém mais, ninguém menos que o Ari Barroso. Nesse mesmo ano de 1960, o Lira vai conhecer o Vinícius de Moraes, que vai acabar se tornando seu parceiro em inúmeras composições de sucesso, né? Citando algumas, Você e Eu, Coisa Mais Linda, Primavera, Minha Namorada, são algumas das canções dessa parceria Lira-Vinícius de Moraes. Faz comigo, Ari. Não, mas quantas músicas o Lira tem no Chega de Saudade? Acho que o João Gilberto gravou umas 2, 3 do Lira, né? Acho que sim, teria que dar uma checada, mas... Eu acho que Se é Tarde Me Perdoa, Lobo Bobo e Saudade Fez um Samba. Acho que as 3 estão no Chega de Saudade. Acho que são essas 3, acho Já que são emplacou essas 3 ali. Eu acho que Chega de Saudade um disco antológico, assim, né? Eu amo isso daí. Mas outra coisa que eu ia contar, essa história de quando ele conheceu o Vinícius, né? Eu vi ele contando numa entrevista que ele ligou pro Vinícius no carão, assim. E ele não conhecia o Vinícius, falou assim, oi, é o Vinícius. O que você quer? Eu queria umas letrinhas aí para umas músicas minhas. Então vem na minha casa, então. Colou, né? Na maior cara de pau, cara. Mas é interessante, né? Como nesse momento, essa divisão que a gente estava falando, né? Logo, que parece uma divisão só entre selos, né? Entre gravadoras, na verdade. A Odeon e a Philips, na verdade, escondem um racha político, né? Que a gente comentou pra caramba no episódio da Nara. E aí que a gente começa a poder falar um pouco sobre a relação do Lira com a esquerda propriamente dita, né? Com posicionamentos mais diretos e com projetos de esquerda nesse Brasil que ainda não tinha sofrido o golpe militar, né, Dorim? Total, porque apesar do Lira ter vindo de uma família conservadora, né, como a Dani citou, filho de um oficial que inclusive integralista, né, da Marinha, criado na Zona Sul do Rio de Janeiro, o Lira ele começou a ter contato com a militância de esquerda ao compor a trilha sonora da peça A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar. É uma peça do Oduvaldo Viana Filho, conhecido como Vianinha. Bom, o Vianinha, esse gênio, né, ele foi um integrante histórico do Partido Comunista Brasileiro e um dos nomes destacados do Teatro de Arena. Mas não foi só o contato com o Vianinha, né, que fez o Lira conhecer e simpatizar ali com as ideias do velho Barbas. Ele conheceu nesse momento o Gianfrancesco Guarnieri, o Augusto Boal. Então, enfim, nesse momento ele já estava afiliado ao PC brasileiro e ajudou a fundar o Centro Popular de Cultura, né, o CPCs. Essa iniciativa maravilhosa, que hoje a gente vai falar um pouco, mas que com certeza vai ter episódio no Acorde dedicado só para falar sobre essa iniciativa do CPCs, né? Sobre essa virada, né, ideológica que o Lira teve, musicalmente, mas sobretudo, assim, politicamente, ele comenta. Vinha com a bossa nova, aquela coisa bem comportada, uma música de classe média, o próprio discreto charme da burguesia.
E ela veio se desgastando, começou a ficar uma coisa meio monótona, aquela coisa do amor, o sorriso e a flor, o sorriso e o amor e o sorriso. E chegou uma hora que começou a me atordoar aquele negócio. E eu disse, estou precisando tomar um banho de realidade brasileira. Isso inspirado pela posição do CPC e do Teatro de Arena. E comecei a procurar o Zequete, o Cavaquinho, o Cartola, esses caras dos morros cariocas, das escolas de samba. E fui trazer esses caras para minha casa. A gente tomava cachaça até umas 5 da manhã e trocando figurinha, trocando muito. E a partir dessas trocas vão sair coisas magníficas, né? Da relação do Lira com o gigante sambista Zequete, vai nascer o Samba da Legalidade, por exemplo. Um samba que acabou se tornando símbolo da campanha da legalidade, que foi essa grande mobilização política de civis, além de setores militares, que foi encabeçada pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. A campanha da legalidade buscava assegurar a posse do vice-presidente João Goulart. Então, com o apoio do general Machado Lopes, a campanha acabou levando milhares de pessoas às ruas em uma manifestação que se estendeu por 14 dias. Isso tudo porque, né, vale lembrar que o presidente, à época, o Jânio Quadros, tinha renunciado numa manobra política, uma espécie aí de autogolpe. Muitos dizem, né, como, por exemplo, a historiadora Cláudia Wasserman, que a campanha da legalidade ela acaba atrasando em alguns anos o golpe militar que acabaria ocorrendo em 64. E eu acho um crime como a gente não conhece essas coisas, né? Por exemplo, o samba da legalidade era para ser algo meio... Era para ser uma unanimidade nas escolas, né? A gente estudar isso, a gente escutar isso, né? Porque... E acaba que passa batido, assim, essas coisas... A gente até vê ali rapidamente no ensino médio a campanha da legalidade e toda a campanha para não deixar o Jango assumir. Mas, enfim, acho que a gente pode destacar um trecho. Eu vou ler um trecho para vocês aqui do Samba da Legalidade. A Dani tá pedindo para eu cantar, mas, assim, hoje eu, sabe, tô tomando uns medicamentos aqui. Não, hoje não vai dar, Dani. Tô tomando uns remédios aqui, minha voz não tá tão boa. Mas eu prometo que no próximo episódio a gente vai fazer... Pena que o da Luzmila Carpio já foi, né? Que ela eu canto tão bem, gente. Nossa. Mas... Tá. Esse agudo você alcança, né? Você aprendeu lá. Exatamente. Frente, né? Exatamente. Vocês me chamaram, vocês me deixaram de fora desse episódio justamente para que eu não cantasse, né? Mas tudo bem, tudo bem. Mas olha só, o Zequete e o Carlos Lira vão dizer, dentro da legalidade, dentro da honestidade, ninguém tira meu direito. Quando querem anarquia, elimina a teimosia, mostrando todo defeito. Se o samba tá errado, eu não vou ficar calado, consertando a melodia. A Nara gravou esse samba também, é lindo na voz dela, mas tem uma anedota curiosa atrás do samba da legalidade. Ele quase não existiu. O samba da legalidade, na verdade, é fruto de uma discussão, de um debate acalorado, inclusive, entre os integrantes do CPC, entre Zequete, Carlos Lira, Vianinha, todo mundo estava envolvido ali. Porque é uma história que, inclusive, o Lira conta, né? O Zequete chegou para ele, dizendo assim, Carlinhos, eu fiz um samba aqui, que o pessoal do CPC estava me pedindo aqui, estava me encomendando. Veja só, estamos caminhando para o socialismo. E disse que o Carlos Lira falou, pelo amor de Deus, joga isso fora, isso não presta, isso não tem sentido nenhum, isso é completamente acrítico, né? Não é fértil, não é... Por quê? Porque, não, mas o Zequete dizia, estão me pressionando para que eu esteja imerso na realidade brasileira. E o Carlos Lira dizia, mas que é mais imerso na realidade brasileira do que a música do Zequete. Então começou-se essa discussão, esse debate de que Zequete não precisava fazer esforço nenhum para cantar música da realidade brasileira, música com cunho social. Ele, sendo Zequete cantando, já era algo social e político, né? Era essa a defesa do Carlos Lira. E se eles quisessem uma música engajada, então vamos se engajar na campanha que está acontecendo no Brasil, que era a campanha da legalidade. Foi daí que surgiu esse samba, de uma discussão acalorada entre eles ali, que dá mais ou menos o tom de qual era a discussão, o debate, né, o grande debate sobre cultura popular dentro do CPC, né? Acho que não que o Lira, por exemplo, fosse contra a ideia de, enfim, estamos caminhando para o socialismo, não que ele não fosse socialista, mas que ele achava que, enfim, não precisava ser tão, como posso dizer, direto, né? Enfim. Tão explícito, né? Isso, acho tão explícito. Ele gostava justamente da complexidade do Zequete, né? Que, enfim, você já disse, né? Já estava inserido na realidade brasileira antes mesmo desses caras sonharem, enfim, estudar a realidade brasileira, né? E nesse começo dos anos 60,
durante toda essa questão da campanha da legalidade, os ânimos estavam à flor da pele, né? Que foi um momento muito agudo, assim, da história política brasileira, e muitos viam ali uma situação pré-revolucionária, praticamente, né? Inclusive, houve setores que entendiam que era o momento de pressionar, radicalizar essa campanha da legalidade, porque era uma janela de oportunidade para levar adiante uma verdadeira revolução no Brasil, né? Esse período é muito efervescente, mobilização popular, mobilização de massa, né, da classe trabalhadora, estava na rua, e a atuação do Brizola marcou muito mesmo, né? A relação que ele tinha com certos setores do exército, né, com certos setores militares legalistas, né? Passou a ser referência na história brasileira. E a politização da Bossa Nova, que a gente está comentando, a partir de pessoas como Carlos Lyra, né, associados aos CPCs, pode ser traduzida sob a égide do nacional popular, que foi inicialmente o elemento que diferenciou Carlos Lyra dos demais compositores e intérpretes desse movimento, sobretudo daqueles que participavam da chamada primeira geração bossa novista, ou também conhecida como bossa nova intimista. E esse processo de politização da bossa nova, durante os anos 60, ele vai se relacionar diretamente aos debates, discussões, polêmicas e contradições que estavam em evidência na formação e trajetória dos CPCs. Para a gente ter uma ideia dos debates que essa classe artística brasileira que estava empenhada na formação dos CPCs da Uni, para a gente ter uma ideia dos debates que eles estavam travando, tem um trecho super interessante que vale a pena aqui destacar na íntegra, no qual o Ferreira Goulart, né, o grande poeta Ferreira Goulart, que chegou a ser presidente do CPC, fala sobre a concepção de cultura popular que eles tinham. Eu vou destacar esse trecho aqui que eu acho importante para a gente debater. A cultura popular é, em suma, a tomada de consciência da realidade brasileira. Cultura popular é compreender que o problema do analfabetismo, como o da deficiência nas vagas de universidades, não está desligado da condição de miséria do camponês, nem da dominação imperialista sobre a economia do país. Cultura popular é compreender que as dificuldades por que passa a indústria do livro, como a estreiteza do campo aberto às atividades intelectuais, são frutos da deficiência do ensino e da cultura, os quais são mantidos como privilégios de uma reduzida faixa da população. Cultura popular é compreender que não se pode realizar cinema no Brasil com o conteúdo que o momento histórico exige, sem travar uma luta política contra os grupos que dominam o mercado cinematográfico brasileiro. É compreender, em suma, que todos esses problemas só encontrarão solução se realizarem profundas transformações na estrutura socioeconômica e, consequentemente, no sistema de poder. Cultura popular é, portanto, antes de mais nada, consciência revolucionária. Estava ali meio na ordem do dia a denúncia sistêmica, né, e a revolução, a tomada, a transformação do sistema mesmo, né? Não, e uma noção, né, de que a arte não pode estar desligada da realidade, né? E transformar a arte tem que necessariamente transformar o sistema, né? Um pensamento do Ferreira Goulart muito interessante, assim. Enfim, Ferreira Goulart depois a gente, enfim, tem outras umas questões problemáticas com o Ferreira Goulart, mas nesse momento eu acho que está com uma visão muito interessante, né, sobre cultura popular e o porquê é importante falar sobre cultura popular nesse momento, né? O Ferreira Goulart depois fez um revisionismo tremendo, assim, da trajetória dele, né, e meio que renegou esse passado marxista dele, mas ele foi um grande pensador, né, dessa época, dentro desse debate. E eu acho fundamental destacar uma contradição que ainda existe, né, que produzir arte no Brasil, seja cinema, seja música, seja teatro, uma hora ou outra você vai bater de frente com o monopólio estrangeiro, né? Se a gente pegar, por exemplo, o que são as salas de cinema hoje no Brasil, os filmes que passam, por exemplo, mas se você pegar hoje em dia, a qualidade caiu de forma tremenda, né? Então, Total. Então, discutir produção artística no Brasil é, uma hora ou outra, entrar em conflito, né? Conflito direto com questões mais amplas, geopolíticas, o imperialismo norte-americano, e que não deixa de ser verdade ainda hoje, né?
Mas essa busca entre uma arte que fosse do povo, mas que ao mesmo tempo burlasse a máquina da indústria cultural, gerava um certo paradoxo aí para os artistas que estavam engajados nesse processo dos CPCs. Um artista ali que se equilibrava na corda bamba entre o artista superior, assim, da vanguarda, e o artista do povo. No equilíbrio entre esses dois polos, buscava-se erguer uma espécie de síntese que escapasse essas duas alienações. Nesse exato equilíbrio é que era necessário criar a imagem do artista do CPC, segundo aí as palavras da filósofa Marilena Chauí. Ao mesmo tempo, né, você pega, por exemplo, a canção Subdesenvolvido, né, que é do Lira com o Chico de Assis, que integrou a peça Um Americano em Brasília, enfim. E a popularidade dessa música foi essa popularidade, né, que garantiu que ela entrasse no disco compacto O Povo Canta, que foi um disco produzido pelo CPC. Inclusive, vou registrar aqui que a gente precisa urgentemente gravar um programa só sobre esse disco, mas enquanto esse episódio não sai, joga aí na rede mundial de computadores, gente, é coisa fina, né? Tem uma parte só para instigar vocês a irem atrás que ele diz o seguinte: embora o povo brasileiro pense, dance e cante como americano, não come como americano, não bebe como americano, vive menos e sofre mais. País amigo, amigo do subdesenvolvido. Esse disco é sensacional, cara, porque era um musical, meio que um musical até meio, como quase todo musical, acho, né? Meio lúdico, né? Tinha uma questão de brincadeira com a plateia e todas as músicas que estão nesse compacto são meio assim, de personagens, historinhas e vozes, né? Os cantores fazem vozes e interpretam os personagens. E é sensacional, assim, sensacional. Cada vez que eu escuto, eu descubro uma sacada diferente, uma sacada nova e me esborracho da risada. Tem essa, né, a canção do Subdesenvolvido, que é a famosa, era um país subdesenvolvido. E tem também aos pouquinhos eu vou dando a canja, Daniela, fica tranquila que aos pouquinhos eu vou me soltando aqui. Tem aquela também do cara que vai pagando royalties desde que ele acorda, né? Para as marcas, para Colgate, para Gillette, para o Nescafé. Mas, enfim, eu queria... Vocês falaram assim, não quero queimar a largada aqui, eu sei que a gente vai entrar nesse debate agora, que inclusive a gente fez ali no episódio da Nara, né? Sobre a bossa nova ser política, né? Ou se existe uma bossa nova política, ou se é outra coisa. A gente discutiu bastante isso já, mas eu queria voltar a essa discussão, mas só trazendo um elemento que eu acho que foi o Dorin que mencionou aí, dessa coisa intimista da bossa nova, né? Tem um livro da historiadora Miliandre Garcia, que é o livro do Teatro Militante e a Música Engajada, a experiência do CPC da Uni, que é um livro sobre os CPCs, né? Sobre essa experiência, e ela vai dizer ali que eu acho que é a melhor definição, não só do Lira enquanto cantor, mas a melhor definição do embate entre os grupos presentes naquele momento, né, entre os grupos que estavam buscando um lugar ali, discutindo e debatendo. Ela vai dizer o seguinte: no início dos anos 60, a atuação de Carlos Lira como criador e mediador musical sintetizou alguns dilemas que se apresentaram ao artista de classe média engajado nas causas nacionalistas. Então, a própria existência do Lira vai sintetizar dilemas presentes entre a classe artística, né? Quais eram esses dilemas? Como compor uma música intimista sem ser chamado de alienado? Então vejam que existia esse debate de quem faz música intimista. Vou usar um exemplo aqui, não necessariamente, mas, sei lá, Roberto Menescal com o Barquinho. Né? Acho que é mais ou menos nessa linha que ela está dizendo, né? Então, como você fazer uma música intimista sem ser alienado? Aí ela segue. Como participar da fundação e organização do CPC sem abdicar da carreira profissional e do ingresso no mercado fonográfico. Porque aqui a gente tem que lembrar também que o Lira é compositor de grandes sucessos da bossa nova, né? E ela termina: e como manter a qualidade técnica e estética conquistada pela bossa nova sem ignorar a tradição da música urbana brasileira. Eu acho que assim, são 3 pontos, né, fundamentais de discussão da carreira do Lira, e são 3 pontos que ele sintetiza na obra dele, né? E que estavam colocados ali nesse momento e que, não sei, em algum momento também a gente deixou de discutir isso, né? A gente deixou de debater isso, né? Aí então tudo que é, não vou dizer tudo que é, mas tudo que talvez soa popular é legal, nem sempre. Estou fazendo uma provocação aqui, não sei. Tudo que soa
esteticamente rico, é de classe média, então tem que ficar em outro lugar, então o povo não pode consumir, sabe? Esses rótulos que acabam, às vezes, até o ouvinte ou o mercado, ou até os críticos acabam criando, e essas barreiras nunca são ultrapassadas, né? Eu acho que a gente chegou a discutir já isso em outros episódios, mas eu sempre fico com esse ranço, né, de que a Bossa Nova pegou essa imagem, essa estética Manuel Carlos, Carioca, Leblon, classe média alta. A gente fica falando classe média aqui, mas classe média dos anos 60, gente, era uma classe média muito alta, né? Era gente rica mesmo, assim, porque o Brasil era muito mais desigual, né? O fosso entre as classes era muito maior. Mas eu não me contento, eu não me conformo, eu não consigo me conformar em relegar, em condenar a Bossa Nova a esse estilo de música, que é popular, enfim, só porque sou popular, ser popular. Eu me recuso a pensar assim, né? Na minha cabeça funciona diferente. E acho que esse trecho do livro que eu trouxe aqui, e a própria carreira do Lira, essa tentativa de transitar, né, de artistas como Lira e como Zequete, como a Nara e como o Nelson Cavaquinho, o Cartola, enfim, que frequentavam, provam isso, né? Levantei um monte de debate aqui, meio on the go, no improviso, mas acho que é para a gente discutir mesmo. Me fez pensar, é um debate, enfim, acho que a gente não vai conseguir nem arranhar o problema, mas dos meus centavos, assim, de reflexão sobre tudo que você falou também um pouco, talvez um pouco disruptivo, mas acho que a gente passou um bom tempo ali, né, depois da ditadura, com um certo marasmo desse debate, né? Desse debate de uma preocupação de um artista engajado em ser popular, ao mesmo tempo não abrir mão de uma qualidade musical, que eu acho que também é um debate delicado, essa coisa de qualidade musical, do que é música boa ou do que não é música boa. Eu acho tudo isso muito difícil de debater, ainda que eu tenha minhas preferências. Mas eu acho que esse debate ganha força, fazendo um salto aqui, talvez, com o rap brasileiro. Eu acho que a gente pode voltar a discutir essa questão com o rap. Enfim, acho que também um pouco, talvez seja uma música de massa, ou tenha sido uma música de massa, mas hoje também acho que música de massa acabou virando outra coisa, muito mais ligada a uma indústria, de fato, voltada para o lucro, voltada para um projeto político diferente do projeto político. Porque às vezes a gente fala assim, a música não está mais politizada, mas eu não consigo dizer, por exemplo, que o sertanejo não é politizado. Ele é politizado do outro lado, mas ele é politizado, ele serve a um projeto político, e eu acho que eles têm consciência de que aquilo é um projeto de Brasil, né? O projeto Fazendão, o projeto dos agroboys, agrogirls, sei lá como é que eles se denominam e tal. Eu acho que a gente viveu um marasmo grande desse debate, mas que eu acho que ele sempre está nos rondando, assim. Acho que dá para fazer esse debate hoje, como enfim, talvez não tão fértil, porque eu acho que o outro lado, o nosso lado, não está tão fértil. Mas talvez seja uma visão um pouco, talvez preguiçosa minha, de talvez não enxergar, talvez outras coisas estejam acontecendo hoje. E eu acho que, como a Dani disse, fala-se, não tem política na música. Ela está dizendo, não, tem. É porque política não é necessariamente uma música falando vote em tal candidato, não necessariamente dessa forma, mas muito dessas produções, desse chamado sertanejo universitário, que já está com outros nomes também, fala, por exemplo, de um certo modelo de relação entre homem e mulher, por exemplo, que é político, é ideológico. Totalmente. Né? Então, isso a política em relação às relações, né? As relações afetivas entre as pessoas, a relação da pessoa com os bens dela, então a forma como ele usa o carro, ou a forma que ele consome, a forma que ele bebe. Então, esse certo hedonismo, assim, beber muito, andar de carro e tal, isso tudo é política, né? É um projeto ideológico, é a forma que se vive, né? E é louco, quanto isso, a gente tá falando assim, que às vezes a gente olha e fala assim, putz, o sertanejo tem essa coisa, né, do bebê até não sei o que tem, vou, né, mulher e carro e bebida, e a gente às vezes dá uma torcida de nariz e fala assim, nossa, olha só. Aí eu pergunto para vocês assim, o quanto isso é diferente do ataque de rock dos anos 80, das letras e do estilo de vida que era pregado ali, é diferente do sertanejo, né? Também tem uma relação, né? Essa coisa da autodestrutiva, ao mesmo tempo de uma coisa de um país um pouco decadente.
tem o mesmo cheiro para mim, assim, um pouco, sabe? Se a gente pegar a produção dos Estados Unidos de rock, principalmente hard rock, assim, tal, anos Sim. 80, época do Reagan, nossa, dá pra gente pensar tanta coisa, esse modelo do sujeito hiper individualizado, do neoliberalismo, que a gente só tá vendo as consequências no Brasil agora, e que os Estados Unidos já tá nesse modelo há mais de 30 anos, né? Nossa, enfim, se deixar vai longe, mas olha quanta coisa que desperta, né? Mas eu queria ficar aqui ainda no Brasil ainda e fazer mais uma provocação só, porque assim, eu acho que quando a gente começa a discutir letra, a discussão amplia muito. Pensando assim, harmonicamente, melodicamente, musicalmente falando, e também como projeto, né? E também como projeto, por exemplo, o projeto do sertanejo universitário, e aqui, se vocês não quiserem também deixar esse trecho no episódio final, podem cortar, mas eu preciso falar. O projeto do sertanejo universitário, eu acho que liricamente, melodicamente, harmonicamente, ele representa o atraso. O atraso do país, o atraso musical, o atraso lírico, o atraso econômico, o atraso social, o atraso afetivo, né, ideológico, é o atraso em todos os níveis. Ainda assim, ele é tido como um gênero popular. A bossa nova, ao meu ver, representa o moderno, o desenvolvido, musicalmente, liricamente, melodicamente, e ainda assim, ele não é um gênero popular. Ele é um gênero, até, na época e até hoje, tido como de classe média alta, hoje de rico. Esse descompasso que eu não entendo, entendeu? Esse descompasso que me incomoda e que eu acho que a tarefa do cantor popular, que foi a tarefa do Lira, é justamente destruir essa barreira. Destruir essa barreira, de dizer assim, a bossa nova, ela não é, e inclusive acho que tem aqui no nosso roteiro, se a gente não falou, a gente ainda vai falar, que tem uma citação do Lira que diz o seguinte: a bossa nova não é só o samba, não é só o samba com a influência do jazz, a bossa nova também é o baião, a bossa nova também é o sertanejo, enfim, a bossa nova é a música moderna brasileira, a bossa nova é o Brasil, né? Essa coisa de ir em contra essa imagem criada, que a gente brincou tanto aqui pela Rede Globo, pelo padrão Globo da bossa nova do Rio de Janeiro, que é um engodo, que foi inventado isso foi inventado. Porque, tudo bem, havia ali a turminha do apartamento da Nara, do Menescal e tal, mas olha quanta gente veio depois, olha quanta experiência a gente teve depois, Edu Lobo, Nara Leão, Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré, uma gama de artistas que ousaram, que experimentaram outros limites da música popular brasileira, né? Para a gente acabar, hoje, em 2024, com a maioria do povo ouvindo o afeto monocultor, a cultura monocultura, né, a soja, a porra do projeto de atraso, do projeto do Brasil feudal, do Brasil, sabe, fazendão. E o latifúndio é tão foda que o latifúndio ele afeta até simbolicamente as coisas, porque latifúndio é a monocultura fonográfica, entendeu? É só uma coisa. Perfeito, é isso. É a monocultura afetiva, o latifúndio ele penetra em tudo, assim, onde toca o latifúndio atrasa, entendeu? Atrasa de formas que a gente nem imagina, assim, de formas simbólicas mesmo. E a gente parece um bando de comunista dos anos 30, continuando a discussão, que o problema do Brasil é o quê? É o latifúndio e o imperialismo. E não Mas é porque ainda então é desesperador isso, gente. E uma coisa que eu falei no programa da Nara, que eu vou repetir aqui, é que eu sempre tive uma dificuldade, assim, de me relacionar com a bossa. Eu não escuto muito a bossa nova, comecei a escutar mais agora, por influência de vocês, mas que eu sempre achei a bossa nova muito melancólica, porque me soa como esse sonho do Brasil que não foi cumprido, sabe? Me parece uma coisa assim, o que a gente poderia ter sido e não foi. Agora eu articulo isso, eu consigo pensar que é meio que isso que traz essa melancolia em mim, mas agora eu consigo entender um pouco isso, sabe? O que era esse otimismo dos anos 60, essa modernização do Brasil, e como que isso vai ser interrompido em 64, né? É como se a gente olhasse ou você ouve a bossa nova, é como se você olhasse um espelho da idealização, né? Do que poderia ter sido esse Brasil novo, né, cara? E que não foi. Total. E eu acho que, veja, eu também não acho que tem que ser intocado tudo, não, sabe? Eu não acho que João Gilberto tem que ser intocável, tá? Porque, por exemplo, tem coisas que eu não gosto, Lobo Bobo. Puta música idiota, é do Lira com o Bosco. Eu acho a música imbecil, sabe? Então, mas eu acho. A culpa do Bosco, porque aqui nesse programa não gostamos do Bosco, somos do outro time. Mas eu acho que as coisas estão aí, elas têm que existir para serem superadas, né? Agora, superadas de que maneira? Da Hilux na fivela, vocês vão me desculpar, aí
É o atraso do atraso do atraso, né? Agora, só uma reflexão rápida, assim, que me surgiu agora, né? É claro, eu acho que essa bossa nova, a bossa nova soft, né, a bossa nova do intimista, ela fez muito sucesso, tanto no Brasil quanto fora. Eu acho que hoje não se escuta popularmente, massivamente bossa nova, mas ela fez muito sucesso. E essa bossa nova política também fez muito sucesso. É que ela encontrou no caminho um golpe, uma ditadura. A gente às vezes esquece desse detalhe. Era muito promissor. Os CPCs eram muito promissores. Gente, tinha peça de teatro no Brasil inteiro. Era uma coisa assim muito incrível. No episódio que a gente vai fazer do CPC, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, Detalhe tinha que não tinha coisa. grana, né? Detalhe que era sem Exato. grana por trás, né? E uma outra coisa que eu pensei que, enfim, que também eu acho que precisa ser discutida, é assim, tudo bem, eu também entrei em contato com a Bossa Nova vendo novela. Talvez se não fossem as novelas da Globo que passaram essa imagem dessa bossa nova, da classe média, a gente conhecesse muito menos. Eu tenho certeza que a minha mãe e o meu pai ouviram João Gilberto, ouviram Tom Jobim, ouviram o Carlos Lira, através das novelas. O Lira, quando volta depois do autoexílio dele, foi compor trilha de novela. Então, também assim, não adianta a gente querer que a massa venha até os artistas elevados, a gente também precisa, né? Eu acho que é uma discussão complexa, entende? Tipo, ao mesmo tempo que essa imagem cristalizada da Bossa Nova, que foi construída muito pela Globo, é um problema, ao mesmo tempo as pessoas conhecem porque passou, né? Então, eu acho que é muito complexo, cara. A relação de música, massa, consumo, porque tudo isso vai envolver economia, vai envolver política. E é isso, a gente continua com os mesmos dilemas, né? O Brasil Fazendão ainda tá aí pedindo para ser interpretado, pedindo socorro, né? É isso. Muito bem, mas nem só de agitação vive um homem, né? O Lira continuava a ser um dos caras mais importantes da Bossa Nova. A gente tem que lembrar, como a gente já falou aqui, que é dele um dos maiores clássicos, alguns dos maiores clássicos da Bossa Nova, né? A gente já falou de alguns. Minha Namorada, Você e Eu, Saudade Fez um Samba, Lobo Bobo, que eu disse que eu não gosto, mas é um grande clássico. Se a Idade Me Perdoa, que eu adoro. Marcha da Quarta-feira de Cinzas, puta, essa aí é maravilhosa. Enfim, várias pedradas, várias pérolas aí, de vários discos maravilhosos. E mesmo militando no CPC, o Lira seguiu compondo. Até por isso, outra coisa que eu queria falar aqui, quando o Vinícius vai gravar o Samba da Bênção, né, naquele disco com a Odete Lara, que ele gravou só as parcerias dele com o Baden Powell, o Vinícius fala, Bênção, Carlinhos Lira, parceirinho que une a ação ao pensamento e ao sentimento, que é muito isso, né, do Lira, o Lira lírico e o Lira também militante, né, um bom jeito de definir ele, por isso que eu abri o episódio falando nisso. Mas, enfim, o Lira é um grande compositor da Bossa Nova, a Bossa Nova, como a Dani falou, um grande sucesso, até que eles vão embaladinhos para exportação ao nosso querido país amigo, ao país do norte, exatamente. Start spreading the news. Bossa Nova is in town. O grande concerto do Carnegie Hall, acho que é o ápice da Bossa Nova e o ápice do Brasil, exportação do Brasil em terras yankees do Brasil, cativando o tio Sam, né? Pois é, o Lira estava ali envolvidão, né, nos CPCs, mas estava crescendo também muito essa bossa nova mais soft, assim, mais lírica. Ela crescia sobretudo nos Estados Unidos, como o Lucas citou. Em 62 rolou esse concerto no Carnegie Hall, que é uma grande casa de espetáculos, né? E esse ano de 62 vai marcar a bossa como essa febre fora do Brasil. Esse evento, esse concerto no Carnegie Hall, ele foi patrocinado pelo governo brasileiro, e ele contou com apresentações do João Gilberto, do Tom Jobim, do Luiz Bonfá e, pasmem, do Carlinhos Lira. Bom, essa apresentação foi um tremendo sucesso e na plateia estavam artistas do nível assim do Miles Davis, por exemplo. Esse show vai consolidar o nome do João Gilberto, que a partir daí ganha o mundo e que pouco tempo depois vai gravar um disco ao lado do saxofonista estadunidense Stan Getz. Mas, Dorinho, eu gostei que você falou pasmem, Carlinhos Lira, porque ele quase não foi, né? Explica isso pra gente, porque por que é estranho a gente pensar, o Carlos Lira quase não vai para Nova York e no fim ele consegue.
Pois é, ele conta que o Mário Dias Costas, que era o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil e era o organizador desse show, ligou para ele e disse: "Tá pegando essa coisa sua aí para ir para Nova York?" E aí o Lira conta que respondeu: "Olha, eu não tenho nada contra os Estados Unidos, sou o maior fã do Frank Sinatra, do Woody Allen, essas coisas todas. A minha posição política é para o Brasil. Meu negócio é tirar o Brasil do subdesenvolvimento." Daí o embaixador consente, né, com o que ele está falando e responde: "Então você não vai solapar nada lá, não, né?" Solapar. O que será que é? Escolha estranha de verbo, né? Esses comunistas vêm solapar o nosso país. Que esquisita, né? Você não é de solapar, não, né? Eu vou adotar isso aí. Mas é quente, né? Eles ficaram com medo, porque o Lira de todos os da Bossa Nova, o Lira era quem era filiado ao Partido Comunista, né? Eles ficaram com medo. Exato. É. Tem que tremer Ai, mesmo, gente. tiozão. Aí ele foi, né? Muito, muito bom. Mas enfim, show é show, vida é vida, né? A bossa nova não era, como a gente discutiu pra caramba, né? Aqui no episódio da Nara também, toda hora a gente fica aqui, episódio da Nara, episódio da Nara. Ele tá grande, mas ele tá bom. Os artistas rotulados dentro desse gênero pensavam de forma bem distinta, né? O Carlos Lyra é o exemplo de um dos integrantes que ganhou o mundo, mas que sempre teve opiniões bastante polêmicas em relação a isso. Não só em discordâncias políticas, né, como o antagonismo político entre o Lira e o Tom Jobim. O Lira se dizia comunista de carteirinha, enquanto o Tom Jobim se dizia da direita festiva, mas também nos aspectos musicais. E sobre isso, o Lira disse: "Chega o João Gilberto, um sambinha bossa nova, e todo mundo acha que bossa nova é batidinha de samba. Não é não. Bossa nova tem baião, tem modinha, tem o diabo a quatro." A gente também fez essa discussão, né, no episódio da Nara, né, do quanto essa bossa nova política partiu para entender o Brasil também em outros campos, né? Foi procurar o Brasil que estava no sertão, o Brasil que estava nos pampas, o Brasil, enfim, o Brasil de verdade, né? O Brasil de vários lugares. Dani Teres, nosso historiador, eu queria agora fazer uma pergunta para você. O que significa direita festiva? Como é que eu posso dizer? Palavras antagônicas que não podem fazer parte da mesma frase. E se é direita, não é festivo. E se é festivo, não é direita. Entendeu? É o Tom Jobim, né? O Tom Jobim, enfim, é uma figura contraditória do Brasil, né? Totalmente contraditória. Mas eu acho que ele falava isso para provocar mesmo e para dizer: olha, eu sou um isentão, não vou entrar para partido nenhum mesmo. Ele queria era ganhar prestígio nos States, né? Acho que ele falava isso de forma irônica, porque o pessoal fala muito da esquerda festiva, né? Aí ele fazia uma contradição, assim, eu sou da direita festiva, né? E acho que direita festiva é ficar tomando uísque em casa e cagar para as pessoas se ferrando, assim, né? Enquanto então, no meio da a situação ditadura, só né? piora. Mas enfim, né? Através das entrevistas que o Lira deu, a gente pode ver o que ele considera, né, essa fase da cultura brasileira entre a metade dos anos 50 e o começo dos anos 60 como uma das fases mais férteis da nossa cultura. E é muito, muito legal o que ele fala, e também tem tudo a ver com o que o Dorin falou desse Brasil que podia ter sido, né, desse sentimento que hoje é um sentimento que parece um pouco melancólico e tal, mas que nesse momento aqui era o sentimento, né, um sentimento, na verdade, de esperança, né. Entre 56 e 63, que eu chamo de as 7 vacas gordas da cultura brasileira, você tem a bossa nova, você tem o cinema novo, o teatro de vanguarda, como uma Arena, o Oficina, o TBC, você tem a poesia concreta de Ferreira Goulart, Décio Pignatari, Irmãos Campos, você tem uma literatura que começa a florescer fantasticamente, com Jorge Amado, Nelson Rodrigues, Otto Lara Rezende. Tinha gente que escrevia muito bem, cronistas maravilhosos, como Vinícius de Moraes. Os cronistas dos jornais eram Vinícius, Nelson Rodrigues. Os políticos do Rio de Janeiro conviviam na noite com esse tipo de intelectual. E os políticos tinham melhor informação. Aí ele faz uma ponte, né, para Brasília, que eu achei incrível, assim, e que traduz também um pouco... O Lucas tem esse sentimento, né? Depois ele pode falar um pouco melhor sobre essa coisa de Brasília, dessa invenção, né? Abro aspas aqui para o Lira de novo. Abandonados em Brasília, que não tem esquinas e raramente, a não ser ultimamente, começa a ter jornais e tal. Então Brasília ficou abandonada às moscas, essa coisa trágica de ter passado a capital para Brasília. Eu lembro do choque que eu tive a primeira vez que eu fui a Brasília, parecia uma cidade de mentira, cara. E não é porque é planejada. Não é isso, eu não senti essa estranheza arquitetônica, sabe, urbana. É uma vibe muito esquisita. Parece que as pessoas se escondem, é um negócio
meio estranho mesmo, é um incômodo, né? E tá lá Juscelino com a mão estendida falando assim, olha só a merda que eu fiz. Ó, se tem ouvintes de Brasília que gostam de Brasília, vocês mandem um e-mail para o Lucas, A reclamando. gente tá levantando muita polêmica hoje, a gente está melindrando, acho que vários setores aqui da nossa sociedade. Eu vou abrir depois uma caixinha de sugestões no nosso episódio, e aí vocês podem endereçar as críticas aí aos responsáveis. Eu vou dizer aqui que eu não falei nada de Brasília, viu? Quem falou foi o Carlos Lira e foi o Lucas. Não, é que eu preciso, né? É importante ter boas relações com pessoas que moram na capital, né? Muito político, né? Tá chegando, esse ano tem eleição, então, enfim. Pois é, e nessa efervescência toda, nesse momento do Brasil, a gente tá aqui o episódio inteiro citando o episódio da Nara Leão. Queria lembrar que o Lira e a Nara foram muito parceiros, muito amigos, né? Para quem ouviu o episódio da Nara Leão, vai se lembrar, a gente tratou de várias fases da Nara, a Nara como a musa da Bossa Nova, né? Essa que tinha o apartamento, a sede do movimento da Bossa Nova, onde foi criado, né? Tem essa lenda de que foi criado no apartamento da Nara Leão, mas que quando ela debuta no mercado fonográfico, quando ela grava o seu primeiro disco, ela já meio que rompe com a Bossa Nova e grava um disco político. E quem colocou ela em contato com os sambistas do Morro, Zequete, Cartola, quem sugeriu, quem fez meio que uma direção artística do disco da Nara foi o Carlos Lira, tentando atrair a Nara para esse lado dos CPCs, o lado mais político do movimento, né? Então eu queria destacar a relação do Lira com a Nara e a relação do Lira também com o Vandré. O Geraldo Vandré, que já foi citado aqui, a Dani lembrou que ele chamava Carlos Dias, né? Se apresentava como Carlos Dias, depois Geraldo Dias, depois só que ele vai adotar Geraldo Vandré, que nesse momento também não era um cantor político, mas que também, quando vai... Acho que eles têm duas músicas juntos, o Lira e o Vandré. Aruanda e... Eu me lembro da outra. A edição, escrevi a mágica da edição, pera só. A gente vai ficar sabendo Acho em 3, 2, 1... Quem quiser encontrar o amor. Quem quiser encontrar o amor vai ter que sofrer, vai ter que chorar. É essa mesmo. Incrível. É incrível, que já tem uma pegada mais até de um arranjo mais diferente, né? Não é tão aquela batida do tamborim do samba. É um pouco afro-samba, assim, né? Um pouco afro-sambas, exatamente. Tem um lado mais de ponto. Aí eles têm essas duas parcerias juntos. Então eu queria só destacar aqui essa tríade, né? De cantores engajados nesse momento que se encontraram, né, se viram. E que, como a gente já falou, vão ser varridos aí do mercado. O Lira quase que instantaneamente, o Vandré um pouco depois, né, o Vandré ainda vai ter uma sobrevida aí, ditadura dentro, mas que vão ser varridos aí do mercado fonográfico, os espaços culturais, as casas de show, dos circuitos artísticos, pelo fatídico golpe, pelo maldito golpe de 64. Pois é, e a gente está aqui falando sobre essa iniciativa que eram os CPCs da UNE, a relação profunda do Lira com essa iniciativa, e vocês podem estar se perguntando, mas será que realmente os CPCs eles tinham uma importância tão grande assim e representavam uma certa ameaça ao projeto dos golpistas, dos reacionários? E a resposta é sim, porque no dia 31 de março de 64, ali quando começaram as notícias, os boatos sobre uma sublevação militar, os dirigentes da UNE e do CPC chamaram uma reunião na sede, que ficava na Praia do Flamengo, no Rio. Nessa primeira noite, ainda ninguém sabia direito o que ia acontecer, e as notícias ainda eram muito conflitantes. O grupo ali reunido decidiu ficar ali no prédio, permanecer em vigília. E na noite deste 31 de março de 64, eles sofrem um ataque de rajadas de metralhadora contra o prédio da instituição. Então você vê que os CPCs da UNE, a sede do CPC da UNE foi um dos primeiros alvos de ação dos golpistas. Pra vocês terem ideia do que eles representavam, não era pouca coisa, né? No dia seguinte, no dia 1º de abril de 64, o prédio foi invadido por
grupos paramilitares de direita que, além de depredarem a sede, arremessaram coquetéis Molotov em todos os andares do prédio, que foi completamente incendiado junto ao teatro do CPC da Uni, que havia sido construído com a arrecadação da venda do disco O Povo Canta. O Lira disse que, ao ver o teatro pegar fogo, foi como ver todos os próprios sonhos sendo destruídos. É muito forte, né, esse relato do Lira, e realmente foi muito importante e o que os CPCs representaram. Acho que vale destacar para o ouvinte um trecho, né, do Lira, numa entrevista que ele deu ao G1, comentando sobre esse dia. Entre a noite de 31 de março e a manhã de 1º de abril, nos foi pregada a maior peça de que jamais tivemos memória. Por volta das 9 horas daquela noite, cheguei à sede da Uni. Junto ao portão principal da sede, achavam-se Vianinha e outros participantes do CPC. Já haviam chegado cerca de 200 pessoas, entre artistas, intelectuais e estudantes que vinham prestar solidariedade a esses últimos que acabavam de sofrer ali mesmo um atentado por parte do MAC, Movimento Anticomunista, composto por estudantes da direita radical. Mal acabamos de entrar, ouvimos o ruído seco e aterrador dos tiros de metralhadora. Quando mais tarde tentamos voltar ao prédio da Uni, nem sequer podíamos nos aproximar. Os componentes do MAC haviam retornado ao local e, diante da total impassibilidade dos fuzileiros navais, atearam fogo ao prédio. Pessoalmente, tenho sérias dúvidas de qual seria, dali para frente, a maior ameaça: a ditadura militar ou a mediocridade, que, aproveitando-se da ditadura, estabeleceu-se em todas as áreas da cultura. É muito forte esse relato, né? Realmente é muito, muito triste o Brasil que vai se desenhar depois do golpe militar, né, de 64. E você vê como é uma espécie de protocolo, né, desses golpes militares, né, porque no programa sobre o Hara a gente comentou, né, como que ele foi um dos primeiros alvos, né, dos golpistas, e como que aqui no Brasil a sede do CPC foi um dos primeiros alvos também, assim, na noite, né, do golpe. Então, dá uma dimensão, assim, às vezes a gente, e é um pouco da razão da gente ter esse nosso programa, que é discutir essa relação entre cultura e música e política, que às vezes pode parecer algo secundário, né? Mas você pensa que numa operação militar, insurgente, né, um golpe dessa forma, eles têm como principais objetivos ali, nos primeiros momentos, erradicar, né, essas peças-chave da cultura de um país. Não é só pelas armas, né? Você precisa também fazer uma terra arrasada, assim, intelectual mesmo, né? É uma cartilha, parece. Né? É uma cartilha, exatamente. Exatamente. Foi assim na Argentina, foi assim no Chile, foi assim no Brasil, né? E esse relato do Lira dá conta disso. Então, é um pouco da razão da gente estar aqui conversando, é isso, né? Para que também a gente possa transmitir aos nossos ouvintes essa linha, né, de estudos, essa forma de entender que cultura não é algo secundário, né? É uma das dimensões ideológicas fundamentais dentro da política e do destino, assim, dos povos, né, dos países. Totalmente, até porque naquele período a música era um instrumento de veiculação de mensagens, né? Poderia ser, né? A cultura, o teatro, o cinema, a música. Hoje em dia a gente tem essas plataformas aí que a gente chama de redes sociais, que são também mais antigamente, mais ainda, né, esses meios culturais, né? Mas é louco como certa tradição passou para a esquerda brasileira como preservando mais as músicas que foram feitas durante a ditadura, vocês não acham? A gente que eu digo enquanto campo, né, a gente às vezes tende a se identificar mais com, sei lá, Divino Maravilhoso, Alegria, Alegria, as músicas da ditadura, né, dos festivais e tal. E essas músicas que foram feitas nesse período pré, né, que às vezes eram músicas até mais de mensagens mais entendo o que eu vou falar, mais engajadas, porque tinham um projeto, tinham essas músicas, né, que eu tô falando seriam de resistência, né? Mas essas músicas eram engajadas em um certo projeto, né? Visavam uma certa construção de país. E às vezes a gente acaba, né, esquecendo, né? Acabaram mais esquecidas do que as existiram durante a ditadura em si, né, que eram de resistência, eram contra um regime. Né? E a esquerda brasileira acabou, de certa forma, eu não sei como dizer assim, mas a esquerda brasileira, de uma certa forma, acabou pegando para si como símbolo só a resistência, né, e não a coisa propositiva. Não tiro de forma nenhuma o mérito nessas canções maravilhosas, né, de quem teve a coragem também de fazer durante os anos de chumbo,
mas Claro. a nossa esquerda ela parece reivindicar só a resistência, né? Só a reação, né? A reação às violências, e não essa parte. Por exemplo, a gente teve um período democrático onde esses debates, o marxismo, o trabalhismo cresciam no Brasil, e esses projetos de futuro que o Carlos Lyra tanto contribuiu. E eu sinto falta disso também, cara. Eu sinto que a gente deveria recuperar uma tradição de uma esquerda que já houve no Brasil, já foi propositiva, os grandes pensadores, a sociologia brasileira, a historiografia brasileira, período muito florescente que a gente teve, esse respiro democrático que a gente teve antes do golpe, e, enfim, governo João Goulart, né? E a gente tem que se apropriar, né, desses símbolos, porque parece que é uma tradição que se perdeu, né? A gente começa a falar de cultura, música e relação de música e cultura no Brasil só depois do golpe, né? E não, tem uma linhagem, né? Agora, eu fiquei pensando aqui, né? Claro, não tirando nenhum mérito, como você falou, Dorim, das músicas que foram parte dessa resistência à ditadura. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que talvez essas serem as mais conhecidas também faz parte de um projeto político. Porque isso talvez seja um objeto para um outro programa, quando a gente for falar de Tropicália, de algum outro assunto. Mas eu acho que, de fato, é porque essa música anterior, por exemplo, os sociólogos anteriores à ditadura, a historiografia anterior à ditadura, a música anterior à ditadura, foi muito depois narrada, né, interpretada como uma esquerda muito antiga, conservadora, não moderna. E isso, enfim, com toda a onda da pós-modernidade que vem com, né? E tudo isso eu acho também faz parte de um projeto político, assim, enfim, a gente pode discutir isso mais para frente, não tiro mérito, sou fã, adoro as músicas, mas eu acho que é um debate que precisa ser feito em alguma medida, para a gente entender também como a gente chegou aqui. Eu acho que esse esquecimento dessa música anterior à ditadura ajuda a gente a entender o que a gente tem hoje no campo da música brasileira. Não, eu tô total de acordo, Dani, porque quando entra essa influência, principalmente de Paris, 68, no Brasil, quando você pega figuras chaves, né, desse momento, como Caetano Veloso, por exemplo, eu já vi em entrevistas ele falando, cara, eu odiava aquelas coisas do Partido Comunista Brasileiro, era muito quadradinho, os caras faziam música, parecia hino, e ele, né, se contrapondo a isso, não que ele fosse de direita, mas esse movimento do tropicalismo não se identificava com essa tradição anterior dos CPCs, por exemplo. Eles viam isso como algo datado do tempo, e eles ligados nessas inovações assim, políticas vindas principalmente, né, de 68, que marcou muito, né, o movimento estudantil no mundo todo, mas que não gerou frutos, assim, nenhuma revolução saiu disso, né? É que no fim, 68 foi uma grande ideia fora do lugar no Brasil, né? Tipo, a coisa não faz sentido aqui. Total. Aí depois a gente pensa como americano, dança como americano. Aí depois a gente passa a pensar como um francês, dançar como um francês, mas não comer como um francês, né? Eu acho que a gente sempre tem esse problema. Esses tempos eu estava assistindo um Roda Viva, uma edição do Roda Viva acho que é de 95, com o Tom Zé, esse grande expoente do tropicalismo também, né? E ali em 95 ele tinha acabado de ser redescoberto, entre aspas, entre muitas aspas, pelo David Byrne, o vocalista do Talking Heads. Vocês sabem, né? Ele teve esse retorno aos palcos pelas mãos do David Byrne, que vem aqui ao Brasil e escuta os discos dele e fala, não, esse cara é um gênio, ele leva ele para os Estados Unidos, e aí ele tem um grande retorno aos palcos, retorno triunfal, uma carreira internacional, e o Tom Zé volta aos palcos, volta ao mercado depois de muitos anos longe, né, entre muitas aspas, no ostracismo. Nessa entrevista, o Tom Zé fala algo que vocês dois mencionaram aqui sobre esse período, né? Ele disse que durante os anos 60, ali, quando tinha esses debates entre o tropicalismo e esses outros grupos da música brasileira, ele diz o seguinte, minha ruptura com a esquerda, e ele fala ruptura ainda, né? E minha ruptura com a esquerda foi quando eu vi as capas da revista Civilização Brasileira. Uma coisa que o Dorim falou aqui nessa efervescência desse debate da sociologia brasileira, da historiografia brasileira, que estava em voga ali naqueles anos 60. E um desses lugares, uma dessas tribunas onde esses debates aconteciam, era a revista Civilização Brasileira,
que, enfim, depois a ditadura destruiu e tal, mas é um grande espaço de debate do Brasil desse período. E essas capas que o Tom Zé se referia era uma gravura, traziam na capa, a primeira edição, pelo menos nas primeiras edições, era uma gravura de um pescador carregando um peixe na mão. E o Tom Zé disse: a minha ruptura com a esquerda veio quando eu vi as capas dessa revista da Civilização Brasileira, porque ali eu vi que a esquerda brasileira era muito limitada, porque era bucólica, era tacanha, queria reduzir o povo brasileiro a um pescador que pesca ainda de maneira artesanal e que se fecha ao moderno, se fecha às novas tecnologias. E aí eu fiquei pensando, mas o que está falando de pesca de arrastre, né? Que é totalmente antiecológica, que acaba com a vida, né? Com a biologia marinha e tal. Então, um grande desconhecimento, né? Acho que faltou ali os dois sentarem à mesa e conversarem um pouco, né? Muita treta, né? Muita briga, né? Muita cerração nos olhos, sei lá. Eu acho que existia essa esquerda que o Tom Zé está criticando nesse momento, ela existia. Essa esquerda, inclusive, foi criticada pelo próprio Lira em algum momento. Essa esquerda que pensa o povo de uma maneira esquematizada, simplista, abstrata, existe até hoje, existia. Mas acho que o erro do Tom Zé nessa fala é a generalização, né? Ou seja, a esquerda representa tudo que é conservador, que é antigo, que não é moderno, e a pós-modernidade vem com a chave de abóbada da interpretação para, enfim, não é verdade, né? E eu tenho pensado algo que fazer o acorde me fez repensar, inclusive, a minha formação historiográfica. Porque pensando nisso da música, do tipo, essa música pré-64, que foi depois considerada como algo ultrapassado, algo que não representa mais nada, e que representa a vanguarda do tropicalismo e tal, que representa o Brasil. Eu fiquei muito pensando nisso em relação à formação historiográfica, né? Porque a gente tende a ver, por exemplo, né? Olha só. Intelectuais como historiadores, né? Como Caio Prado, o Werneck Sodré, como interpretações ultrapassadas de Brasil. E olhando agora, eu começo a olhar esses textos, esses clássicos, com outros olhos. É claro que tem coisa ali que já foi, não revista, mas tem outras contribuições que, enfim, podem aprofundar questões que ali não estão aprofundadas, enfim, tem muitas questões, mas para você ver, né, inclusive uma formação historiográfica que agradeço imensamente, assim, porque eu li o Caio Prado, tive o prazer de ter uma professora, inclusive a minha orientadora, Andréia, fez a gente ler o Caio Prado. Eu sei que tem cursos que não leem mais o Caio Prado, então, enfim, acho que, inclusive, não só na música, mas nas formações humanísticas, né, da história, da geografia, né, falta voltar a olhar esses caras que pensavam o Brasil e pensavam muito bem. Se você volta para ler agora, talvez faça mais sentido ainda. Então. E hoje em dia a academia tem pavor a grandes interpretações, né? É muito fragmentado o conhecimento. Eu lembro que eu estou lendo agora, não precisa nem entrar no programa, eu estou lendo agora O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que é um esforço de síntese absurdo. Né? É maravilhoso esse livro. E eu estou, assim, emocionado. Assim, tá mudando minha vida esse livro. É um livro lindo, 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 lindo. E eu acho que se hoje em dia ele fosse um estudante, um doutorando e tal, e apresentasse essa obra, os professores iam falar, você tá maluco, não pode fazer isso. Né? Não passava nem a pau. Né? Você tem que selecionar um aspecto, você quer estudar o quê? O gaúcho e tal? Não, e de qual período? Né? O pessoal ia fazer uma... Tudo bem, ele mesmo fala, isso aqui é um esforço de síntese. Claro. Né? Mas é do caralho, é obra da vida do cara, entendeu? As especializações, né, são importantes, claro, porque se a gente não tem uma pessoa que estudou a forma de reprodução das rãs e, sei lá, essas especialidades assim, também a gente não tem o todo. Eu acho que precisa mesclar, né, precisa ter espaço, que eu acho que o lance é que não tem mais espaço para essa leitura macro, às vezes, né, vai dividindo, quando você vê se tem pouco de cada coisa. Enfim, acho que teria que ter espaço para grandes interpretações, para abrir a lupa ou fechar a lupa, né? Acho que as duas vertentes vão contribuir. O problema é quando a gente começa a olhar com olhos feios para quem está abrindo a lupa, né? Eu sou um fanático do Roda Viva Retrô, né? Eu fico vendo Roda Viva quando não tenho o que fazer, eu fico vendo várias Roda Viva. E esse do Tom Zé eu recomendo, porque é interessante você ver essas visões dele, né? Ele traz muitos debates que estavam postos
na época, e ele traz um debate do lado do tropicalismo, do lado mais dele, porque ele também tem umas desavenças com o Caetano e tal, mas apesar de ele admirar muito Caetano e Gil e tal. Mas eu queria falar de outra trilha que eu vi recentemente do Paulo Vanzolini. O Paulo Vanzolini, um grande sambista de São Paulo, né? Enfim, clássicos aí da boemia paulistana, Honda, etc. Só que o Paulo Vanzolini também era zoólogo, e ele fez várias incursões pela Amazônia para estudar espécies e biomas, e plantas, e bichos, e etc, etc. E vocês querem continuar essa discussão acadêmica, né, da produção intelectual brasileira e da risada, assista esse Roda Viva, porque ele fala, metade é sobre música, sobre samba, e metade é sobre pesquisa. E ele fala revoltadíssimo, exatamente isso que vocês estão falando, da compartimentação da pesquisa brasileira, e não se pesquisa nada. E ele fala, não, no final não tem pesquisa no Brasil mais, não tem pesquisa, porque ninguém pesquisa mais nada, porque você acaba criando, enfim, assistam lá, porque ele tem ele fala melhor do que eu. Mas é muito engraçado ver ele falar, coitado, ele emputecido da vida sobre isso. Então, e a gente estava comentando quais as consequências, né, do golpe militar de 64 sobre essa turma do Lira, né, a turma da Bossa, ligada aos CPCs. O golpe militar de 64, ele vai marcar de uma forma ainda mais profunda esse racha que tem entre a bossa nova política, por um lado, e a bossa nova lírica, por outro. E vai ter desdobramentos cada vez mais evidentes e mais dramáticos. Um exemplo disso é uma história que o próprio Lira conta numa entrevista, que ele diz que logo após o golpe militar, o cineasta Joaquim Pedro de Andrade chega nele e, meio constrangido assim, pede para o Lira fazer a trilha para o filme O Padre e a Moça, que é a adaptação de um poema do Drummond, é um filme maravilhoso. O Joaquim, né, o diretor, ele estava meio constrangido porque o Tom Jobim tinha iniciado a composição da trilha, mas tinha abandonado o projeto no meio, dizendo assim, olha, não dá, eu prefiro não me meter em nada dessas coisas, senão pode atrapalhar minha carreira nos Estados Unidos. E aí, como o Tom Jobim não entregou a trilha, o diretor teve que pedir para o Carlos Lira fazer. Né? Aí o Tom Jobim, para vocês, my friends. Não, eu fico pensando no impacto, né, que foi o golpe, né, para esses artistas que estavam no auge das produções artísticas, né, durante esse início dos anos 60. No caso do Lira, de forma ainda mais intensa, né, porque ele viu todo aquele trabalho construído pelos CPCs da UNE sendo completamente destruído, literalmente, da noite para o dia, né? Exatamente. E logo depois do golpe, o Lira ele vai se autoexilar nos Estados Unidos. Como ele já tinha... o nome dele tinha um certo reconhecimento, né? A gente falou, ele já tinha se apresentado no Carnegie Hall. Ele se estabelece primeiramente ali nos Estados Unidos, onde ele faz diversas parcerias com pessoas como Tony Bennett, artistas como Tony Bennett, João Donato, Stan Getz, entre outros. Sendo que com esse último, né, com Stan Getz, ele vai fazer uma turnê e uma apresentação no prestigiado Festival de Jazz de Newport. Essa turnê com Stan Getz leva o som do Lira e da Bossa Nova para lugares distantes, como a Europa, o Canadá, o Japão e, por fim, o México, onde o Lira vai acabar fixando residência e vivendo lá a partir de 66. E lá no México, o Lira continua bastante ativo na cena artística, né? Ele faz o musical O Dragão e a Fada. Essa peça ficou em cartaz durante 10 anos e chegou a ganhar o maior prêmio do teatro mexicano em praticamente todas as categorias. Direção, texto, música, elenco. Quando ele volta para o Brasil, acho que nos anos 80, essa peça é encenada no Brasil, né? Além disso, ele também adaptou a peça Pobre Menina Rica. Nós falamos sobre essa peça lá no episódio da Nara. E a tradução dessa peça para o espanhol ficou a cargo de ninguém mais, ninguém menos do que o Gabriel Garcia Marques, o Gabo dos 100 anos de solidão, Amor nos tempos do cólera, o grande Gabo. Ainda durante essa estadia muito exitosa, né, artisticamente, profissionalmente, para o Lira no México, ele vai se casar em 1969 com a atriz estadunidense Catherine Lee Riddle, que depois vai ter também uma carreira no Brasil nos anos 70 e 80 sob o nome artístico de Kate Lira. O casal também chegou a compor algumas canções em parceria que valem bem a pena vocês conferirem, como, por exemplo, I See Me Passing By. O Carlos Lira ele volta ao Brasil em 71, quando nasce a sua filha Kay. E apesar de lançar álbuns, músicas que entram até em trilha sonora de novela, além de trabalhar com grandes nomes como Chico Buarque, Paulinho Tapajós, o Lira continua tendo diversas canções censuradas pela ditadura,
tendo por fim o excelente álbum de 74, O Herói do Medo, censurado na íntegra pela ditadura. Aqui, eu queria fazer uma pausa aqui. Vocês foram ouvir esse disco? Cara, esse disco é... Cara, esse disco é foda. Então, ele usa o sintetizador nesse disco. Então, tem uns arranjos, assim, muito, muito, muito diferentes. É muito diferente do Lira da Bossa Nova. Você vê claramente ele que estava tentando buscar uns caminhos diferentes, instigantes, né? Mas ainda assim é o Lira. E tem letras políticas porradas. Assim, tem a música com o Rui Guerra, Canaã, que fala, assim, do futuro, de uma terra prometida, enfim, uma coisa, um tom bem político ali. E essa música mesmo que dá o nome ao disco Herói do Medo, puta, é uma pedrada, assim, a letra, eu não sei qual é a interpretação de vocês, mas eu acho que é tipo assim, aquela coisa, ele tá falando sobre quem foi omisso, quem estava sendo omisso no período da ditadura, ele assume um papel de primeira pessoa do covarde, né? Então, quer ver, eu até separei um trecho para falar aqui da letra que eu achei porrada isso aqui. Com vencedores eu me identifico e justifico conquistadores, por seu direito extremo de oprimir. Herói do medo, execro o mundo e a humanidade, sem lhe ver a face. Pretendo ao prêmio sem correr riscos, e conquistar a glória em luta fácil, do comodismo desta moral, falta de ação, mas pródiga de gestos. Lanço um olhar ao meu passado, me paraliso e me converto em sal. Não, eu achei isso muito louco, cara, e os arranjos diferentes, assim, é um outro Carlos Lira. Eu tô pirando nesse disco também. Recomendo super. E sim, tem uns arranjos diferentes com esse sintetizador de pau, né? Essas pequenininhos aí dos anos 70, né? Acho que é Moog, né? Que é do Moog, né? Que o Kraftwerk usava no começo lá. Não, é do caramba. E ele tá falando dos militares, né, cara? Herói de luta fácil, né? Da covardia, assim. Sobretudo esse aspecto da tortura, né, cara? Você ser mais forte que uma pessoa indefesa, né? Então, que grande heroísmo que é esse, né, cara? A maior covardia que um ser humano é capaz de fazer com o outro. Então, é justamente isso, cara. Uma das descrições mais incríveis, assim, dos milicos, né, cara? Mesmo com essa obra, né, que vocês estão comentando, ele tem uma coisa um pouco contraditória nesse momento do Lira, né? Que foi considerado contraditório, né? Que ele volta para o Brasil ainda durante a ditadura, né? Ele volta do alto exílio dele em plena ditadura. E essa atitude não foi muito bem recebida pelo público, que passou a consumir mais a imagem dele do que a própria obra dele, né? Na década de 70, não entendiam como um compositor engajado na década anterior pudesse produzir jingle para propaganda, trilha sonora para novela da Rede Globo. E tem ainda o lance dele na astrologia, enfim, nas palavras do próprio Lira, sem aguentar a pressão, ele decide voltar aos Estados Unidos e se estabelecer em Los Angeles em 74. Tem uma tese defendida pela Melandre Garcia de Souza, que é historiadora, que defende que tinha uma tripla censura à obra do Lira no Brasil nesse momento. Uma do aparelho repressivo, vocês estavam comentando que o disco de 74, O Herói do Medo, foi sim censurado, da esquerda e do público. O Lira se via, então, num beco sem saída, né? Ele não era vinculado organicamente às ideias e intenções dessa nova esquerda, mas era punido com as mesmas restrições pela ditadura, pelo aparelho repressivo, como se dessa esquerda ele fizesse parte, né? E eu acho incrível, Dani, porque durante a pesquisa para o episódio eu tive contato com muitas entrevistas com o Lira, e pela transcrição, né, das falas dele, você entende um pouquinho como é que era o jeitão dele. E ele não tinha muitas papas na língua, assim, ele era meio bem desbocado, assim, né? Cara muito sincero, assim. Enfim, durante esse período que ele ficou fora do Brasil, ele fez realmente um curso de astrologia, estudou isso daí profundamente. E quando ele voltou para o Brasil, em 76, acho que era a ditadura do Médici ainda, ele falou, cara, era uma mediocridade tremenda. Aí parece que uma revista, tipo Revista Caras da vida, foi atrás do Lira, não pela música, pelo que ele representava, foi atrás do Carlos Lira, o astrólogo. E ele ficou puto com isso, que ele falou, cara, é uma mediocridade tão grande que o Brasil vive culturalmente e tal, que vocês só querem chamar atenção, assim, fazer uma capa comigo, vocês acham excêntrico eu ter virado astrólogo, sabe? Mas e daí? Que ele tinha duas paixões, né? Astrologia e o xadrez, além da música. E aí foram mostrar esse lado dele como, nossa, olha que cara excêntrico. Ele falou, não, cara, é coisa normal da vida, eu sou músico,
estudei astrologia e jogo xadrez, né? Sou enxadrista e tal. Ele tem livro, né, sobre astrologia, né? Tem. Ele estudou profundamente isso daí. Enfim, as pessoas são complexas, têm diversos gostos, né? O cara foi diretor de teatro, músico, astrólogo, enxadrista. É normal isso, né? Só que no Brasil era tão essa cultura da fofoca, sabe? Das pequenezas, que o que chamou a atenção da imprensa foi isso, e não o Carlos Lyra ter voltado pro Brasil, sabe, cara? E rola até um prazer sádico, né? Do tipo assim, olha só, o cantor revolucionário tá fazendo aí, ó, livrinho de astrologia, sabe? Acho que rola até um prazer, assim, tentar demonstrar uma decadência, né, intelectual, uma coisa meio assim, sei lá. Não, era bem isso. E ele era esperto pra caramba, ele ficou puto com essa manobra assim que tentaram fazer com a imagem dele, cara. Então, como eu disse, né, ele voltou para o Brasil em 76 e em 79 ele participou do Congresso da UNE, que foi realizado na cidade de Salvador. Nessa ocasião, ele regeu um coro de 5.000 estudantes que cantaram em uníssono o hino da UNE, que é da autoria dele, né, em parceria com Vinícius de Moraes. No ano seguinte, já em 1980, ele musicou o Vidigal, uma peça do Milor Fernandes, baseada no livro Memórias de um Sargento de Milícias. Enfim, o Lyra continua, né, dos anos 80 até os anos 2000, fazendo não só shows no Brasil e no exterior, mas trilha sonora de filme, peça, escrevendo livro. Em 2019, para celebrar os 65 anos de carreira, ele lançou o álbum de inéditas Além da Bossa, pelo seu selo, o MCK. Infelizmente, como nós falamos aqui no início do programa, né, trata-se aqui de um programa em homenagem à memória do Carlos Lyra, pois ele faleceu na madrugada do dia 16 de dezembro de 2023, né, do ano passado. Isso fez meu Natal ficar mais triste. Foi bem ruim receber essa notícia em dezembro, né? Mas vocês sabem, assim, ele morreu com 90 anos, né? Viveu uma vida longa, né? Teve muito sucesso, mas eu ainda assim, eu não consigo deixar de sentir uma certa melancolia quando, por exemplo, quando o Aldir Blanc morreu, eu fiquei mal. Quando o Sérgio Ricardo morreu, eu fiquei muito mal mesmo, assim. E quando o Lyra morreu, eu também fiquei um pouco mal, porque é uma melancolia no sentido de que merecia mais, sabe? Tipo, você tem um sentimento, assim, de que foi pouco, né? O tributo prestado, assim, o que o país devolveu para esses caras foi pouco, né? Infelizmente foi pouco, e eles deram muito. Eu estava lendo um artigo, agora eu não consigo me lembrar exatamente, mas que falava sobre o Lyra, né, sobre o do Lobo, sobre essa dificuldade do Brasil de lembrar dos artistas, dos nomes. Então, as pessoas conhecem a música, mas não atrelam a música ao cantor, ao compositor. Ao compositor, menos ainda, né? Eu lembro que quando eu recebi a notícia da morte do Lyra pela TV, eu estava na casa da minha mãe, uns dias antes do Natal, e eu falei, não acredito, eu fiquei mal, assim, e a mãe falou assim, mas quem é esse? Tipo assim, não tô entendendo, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. E eu falei assim, é o cara da música tal, eu não lembro agora a música que eu cantei, aí ela falou assim, é dele, é ele que canta. Então, as músicas ficam, de alguma maneira a obra, né, em alguma medida, enfim, é pouco, claro que é pouco, merecia muito mais, e esse episódio é uma tentativa muito pequena, mas é uma tentativa verdadeira, de coração, de homenagear o Lyra e agradecer o Lyra por tudo que ele contribuiu para o Brasil. Não, e é muito triste, né, a forma que a opinião pública brasileira trata os seus artistas, né? Inclusive, a ideia da gente estar aqui reunido hoje, em todos os momentos que a gente se junta para discutir obras, autores, histórias, é para manter viva, né? Para fazer um esforço também contra-hegemônico, assim, nadar um pouquinho contra a corrente, porque a norma no Brasil é o esquecimento mesmo. Assim, eu vejo que é uma política, cara. Os artistas que não se esforçaram por ter uma grande publicidade em torno de si, os artistas que não quiseram ou não foram capazes de ter essa agenciação de publicidade, enfim, de carreira, jornalistas às vezes ali com melhor trânsito, os que não conseguiram se organizar dessa forma, estabelecer as carreiras como empresas, como é o caso de grandes artistas no Brasil, né, o Gilberto Gil, que hoje em dia o cara, ele
tem em volta de si uma assessoria imensa, então ele não vai ser esquecido, né? Ele está sempre em evidência. E eu acho legal, são exemplos de artistas que souberam conduzir bem as carreiras como empresas, né? Empresas muito ricas, inclusive, mas não é a norma, né? Não é todo mundo que consegue manter essa relevância, como um Chico, como um Gilberto Gil, um Caetano Veloso. A norma para o resto, né, dos artistas é realmente o esquecimento. O Brasil trata muito mal, a opinião pública brasileira trata muito mal esses nossos patrimônios, né? Que são patrimônios, né? Tem uma anedota sobre isso de esquecer compositor, né? Ali nos anos 50, o Ari Barroso era jurado de um programa de calouros na televisão, e aí chegou lá um rapazinho para cantar, e ele disse: você vai cantar o quê, meu rapaz? Cantar Se Todos Fossem Iguais a Você. Aí já foi pedindo essa música, ele falou: não, pera um pouquinho, de quem, né? A música, diga os compositores. Ah, pois não, cantar Se Todos Fossem Iguais a Você, de Vinícius de Moraes. Aí o Ari Barroso falou assim: ué, mas e o tom? Aí ele disse: Lá maior. Muito boa, essa história é muito boa. Ele Isso. acertou até o Vinícius, mas esqueceu o tom. Muito que bem, então encerramos mais um episódio brilhante do Acorde. Não, peraí, que vai ter brincadeira também, como não? Primeiro do ano não vai ter a nossa estimada gincana estimulante e o fino da bossa, nosso quadro Fim do Mundo. Vocês aqui que são assíduos, habituês deste maravilhoso podcast, já conhecem a regra, mas para quem é novo, eu explico de novo. Aqui nesse quadro, a gente vai escolher a música que merece ser salva para o fim do mundo. Aquela música que é especial para você. A gente vai escolher uma pessoal, eu, Dani Dorim, e depois nosso desafio vai ser escolher uma que seja a canção indivisível para o apocalipse do nosso tema de hoje, que é Carlinhos Lyra. Então, quem começa? Posso ir daqui. Olha, vocês vão me perdoar, porque eu tenho um tratado para falar da minha música. Manda abraço, Dani, que já é tarde, a gente te perdoa. Obrigada. Eu sou tão fã do Lyra que eu pude escolher uma outra que não Maria Moita hoje, porque eu já salvei Maria Moita lá no episódio da Nara. Mais uma vez o episódio da Nara. Mas hoje eu vou poder salvar mais uma do Lyra. Eu salvaria todas. Eu vou salvar com a segurança aqui que Lucas e Dorim não vão deixar a gente mal essa noite, porque todas as músicas do Lyra merecem ser salvas. Eu vou salvar Feio Não É Bonito, o Morro, né? Essa música foi composta pelo Lyra em parceria com o Gianfrancesco Guarnieri, que foi para a trilha sonora do filme Jimba, Presidente dos Valentes, de 63, que foi um longa dirigido pelo Flávio Rangel, que foi baseado numa peça do Guarnieri. E eu queria falar um pouco dela e recomendar fortemente que, enfim, quem não ouviu vai ouvir, porque é uma pérola mesmo, assim, da música do Brasil, da cultura brasileira, assim. Essa música, ela tem duas sessões em evidente contraste, né? Primeiro, uma eufórica, é o Zequete, né? Canta ali um pastiche de um samba-canção nacionalista, louvando o morro como sendo um representante das belezas do Brasil, da tradição do Brasil. Nesse, é um tom maior, assim, um samba-exaltação, né? Daí esse samba acaba e começa uma parte mais séria, mais baixa, realista, numa tonalidade menor em relação à primeira parte, e vem uma letra que justamente se contrapõe a essa apologia eufonista de um morro que representaria uma tradição, né? Eu vou ler só um pequeno trecho. Feio não é bonito. O morro existe, mas pede para se acabar. Canta, mas canta triste, porque tristeza é só o que tem para contar. Chora, mas chora rindo, porque é valente e nunca se deixa quebrar. Ama, o morro ama, um amor aflito, um amor bonito, que pede outra história. Essa música fala justamente dessa necessidade que a gente falou um pouco no episódio, de desmistificar o Brasil. Se a gente lembrar, por exemplo, de uma representação do morro, que é uma representação muito bonita, que a gente inclusive já falou dela em algum momento, cantada pelo Heriberto Martins, que sim, é linda, mas vejam, ali em Ave Maria do Morro, é um morro quase bucólico, né? Tem uma sinfonia de pardais que anunciam o chegar da noite.
tem essa visão romantizada do morro, que foi uma visão romantizada nesse primeiro momento, do Dorivelto, por exemplo, mas que depois vai sendo romantizada pela própria intelectualidade, né? Enfim, que eu acho que essa música vai dizer que essa visão romantizada do morro tem que ser combatida, né? De que os habitantes do morro levavam essa vida simples, mas plena, e nada mais é do que uma imagem idealizada de pobreza, né? Então, o Lira, o Guarnieri, o Zachetti, a Nara, o Cartola, os CPCs, todo esse caldo cultural que a gente conversou hoje, né, que o Lira chamava desse primeiro mundo cultural, que era o Brasil, está nesse momento olhando de frente, ou pelo menos tentando olhar de fato de frente o Brasil que existe, o Brasil que estava ali e pedia outra história, né? Eu acho que essa música é incrível. É uma das melhores músicas do mundo, ela me emociona toda vez que eu escuto e, enfim, é isso. E o Gianfrancesco Guarnieri, para quem tem a memória dele, de quem é ele é o avô do Lucas Silva e Silva, gente. Ele fazia lá na cultura, o avô do Lucas Silva e Silva. É um gênio, é um italiano brasileiro. Eterno Mundo da Lua. Eterno Mundo da Lua. Ele é o italiano brasileiro mais incrível, enfim. Eu amo o Gianfrancesco, eles não usam black tie, leiam, escutem, ele é incrível. Não, eu acho que foi a melhor explicação de quadro Fim do Mundo que a gente teve desde que a gente começou o acorde aqui. E eu fiquei completamente contemplado. Eu gostaria de salvar essa também agora para fazer de suas as minhas palavras. Não, você vai ter que salvar outra, porque a gente vai falar de outras. E é muito louco, né? Porque ele fala assim, ao mesmo tempo que ele dá esse choque de realidade, ele também não vem lançando só uma coisa daquela ostentação da pobreza, né? Daquela que rola também isso em algumas esquerdas, né? Falando assim, miséria, pobreza. Não. O morro canta, né? Também tem essa dialética, né? Essa complexidade que é a realidade, né? A realidade é complexa. Essa música é linda. E é um debate quente, assim, até hoje, né? Porque você pega até produções, às vezes a Rede Globo gosta muito de glamorizar a pobreza, né? Total. Os programas, assim. E o que eu sempre digo é um entendimento que eu tenho, pode ter gente que discorde, enfim. Mas eu acho que nós, assim, enquanto pessoas militantes de esquerda, assim, por um mundo melhor, a gente tem que estar sempre ao lado da classe trabalhadora e de pessoas mais pobres, mas a gente tem que odiar a pobreza, cara. A gente tem que ter ódio à pobreza, cara. A condição, né, de miséria. A gente não pode amar isso. A gente ama as pessoas, mas essa condição a gente tem que lutar pela erradicação completa, cara. Mas, enfim, olha, a gente debatendo aqui, falando sobre coisas de 60 anos atrás e a gente tá às voltas com essas mesmas questões, cara. Totalmente. Né? É isso. Eu vou aproveitar que eu tô já no embalo e a música que eu salvo pro Fim do Mundo é uma música composta em 63 pelo Lira com o Vinícius de Moraes, que é Marcha da Quarta-feira de Cinzas, e que é uma música que talvez quando ela foi composta ela não tivesse o grau de importância e o grau emocional que ela ia ter depois, um ano depois com o golpe. Porque ela é uma música que, apesar de ter sido composta antes do golpe militar, parece ali que o Lira e o Vinícius, quem sabe em alguma sinergia, aproveitando aqui a influência do Lira, alguma sinergia astrológica, eles sentiram alguma coisa no ar, assim, porque é uma música que quando a gente ouve pensando em 64, é muito pesada, assim. É muito forte. Tá falando, assim, de um pós-carnaval, né? Daquela ressaca, assim, pós-carnaval, que quarta-feira de cinzas, você anda nas ruas, as ruas são vazias, você vê resto de lata de coisa na rua, tudo sujo, e é aquela coisa meio deprê, assim, geralmente, né? Foi o jeito que o Brasil ficou, né, cara, depois do golpe. Então é uma canção que a história, infelizmente, deu outra conotação para ela. E eu acho super emocionante, assim, eu até evito, assim, ouvir porque eu fico muito emocionado. Essa Marcha da Quarta-feira de Cinzas é a minha canção. Não, e ele fala, né, e no entanto é preciso cantar, mais do que nunca é preciso cantar, né, então, de fato, eu chamaria isso de que eles pegaram o pulso da história um ano antes. Eu me lembro muito também no Cordão da Saideira, né? Do Lobo, mas aí sim já é pós-golpe, mas é a mesma vibe, né? É a mesma vibe. Ah, puta música, essa música é maravilhosa, eu salvaria ela seguramente também. Eu imaginei que um de vocês ia salvar. Essa música é linda, nossa.
Mas muito bem, então chegou minha vez agora. Chegou minha vez, Somebody Love, Zoom, garotos. Eu vou salvar uma canção. Eu gostaria de salvar uma lírica aqui, só para ser o do contra, né? E salvar Se é Tarde Me Perdoa. Lobo Bobo? Não, brincadeira, Lobo Bobo eu não gosto. Mas eu vou salvar aqui aquela que já que é para ser pessoal, já que é para curtir meu apocalipse pessoal, eu vou salvar a Canção do Subdesenvolvido. Porque eu quero passar meu fim do mundo dando risada. E essa música, por ser uma grande história, uma música épica, né? Eu vou passar o fim do mundo me divertindo. Eu recomendo fortemente, gente, para que vocês, quem não escutou, joga aí nos internets aí, Canção Subdesenvolvido, Carlos Lira, Chico de Assis, e escuta acompanhando a letra. É maravilhoso. É a historinha do Brasil. E para lembrar, vou salvar essa música aqui também como uma maneira de protesto, para lembrar para os desavisados aí, para gente que talvez tenha esquecido, ou para quem ainda não dê importância, que a gente ainda precisa superar o subdesenvolvimento, isso ainda é um problema brasileiro. Não normalizemos a pobreza, não normalizemos o subdesenvolvimento. É urgente para a gente encarar de frente os problemas do país. Então, Canção do Subdesenvolvido é a minha escolha. E agora aí eu deixo para vocês aí escolherem a geral, porque vocês já mandaram 2 pedradas aí. Nossa, vocês acreditam que, olha, eu vou confessar algo ruim aqui. Eu esqueci que tinha uma geral. Fazia tempo que a gente vem de férias. Ninguém está bronzeado, mas a gente veio de férias. E eu esqueci que tinha a geral para propor, mas eu pensei em uma. Não sei se vocês têm algum aí já, mas se vocês tiverem, solta aí bota na roda aí. Não, já pode mandar já. Eu pensei em influência do jazz, porque eu acho Pô, que essa é boa, hein? acho que ela diz muito sobre o Lira, assim, sobre essa essa crítica à bossa nova, mas fazendo um pouco bossa nova. Enfim, acho que ela vale para um geral, assim, para a gente não se deixar afetar pela influência do jazz. E ele disse que foi a primeira música de protesto dele, né? Sim, é. Não, É uma meta música, né? Porque é música sobre música. Não, cara, Quantas dessas que existem? Poucas, né? Poucas. Se for pensar. É música sobre música, é louco isso, né? Não, e ele faz a crítica à influência do jazz, tocando um jazz, né? Sim. Ele tem mais essa... E eu tava lendo Não, que o Tinhorão ficou puto, porque ele falou assim, tudo bem, ele vai criticar a influência do jazz, acho justo criticar a influência do jazz, mas não me faça um jazz para criticar a influência do jazz. Não, o Tinhorão é fogo. A gente vira e mexe, precisa ler alguma coisa dele, porque ele é incontornável pro que a gente se propõe aqui a discutir, mas ele era meio chato, né, cara? Formalista, né? Eu tava vendo uma entrevista do Tarek de Souza esses dias, e o Tarek de Souza disse que uma vez o Tinhorão confessou para ele que ele não entendia nada. 1940 para frente eu não entendo nada, aí é com vocês. E ele confessou que ele só dava opinião polêmica mesmo, que o negócio dele era arrumar treta, porque ele mesmo falava que ele não entendia nada. Que ele ia até a modinha, só depois disso era com vocês aí. Caraca, é tipo um Regis Tadeu da primeira metade do século XX, né, cara? Não, eu sou entendo de 48 até 48. Depois dos anos 50 vai vocês aí. Eu tô contemplado porque eu acho que essa música que a Dani escolheu dá conta de alguns dos muitos debates que a gente fez aqui hoje. É uma síntese legal. E para o ouvinte que não for familiarizado com a obra do Lira, se pegar essas 3 canções essas 4 canções que a gente trouxe aqui, já é uma introdução maravilhosa, que dá conta de todos esses debates. Escutem também Minha Namorada, que é lindo, gente. Nossa, vocês não vão se arrepender. Saudade fez um samba em seu lugar. Enfim. Apesar de não gostarmos do Bóspoli, ignorem o Bóspoli, escutem as músicas. Muito bem, então cola aí no seu álbum Super Trunfo da Canção Protesto, influência do jazz. E com isso a gente encerra mais um episódio brilhante do podcast, esse episódio especialíssimo de retorno aos palcos, de retorno à podosfera. Um feliz ano novo a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por acompanharem a gente em mais uma edição, mais um período, mais um momento dessa nossa empreitada. Sem vocês não somos nada. Fiquem com a gente até o fim dos tempos. Agradeço o nosso querido músico e psicólogo Lucas Dorim. Muitíssimo obrigado pela sua participação maravilhosa. Dani Teres, nossa historiadora.
sempre alerta, muitíssimo obrigado. E a todos vocês, a gente volta com mais um episódio novíssimo do Acorde. Não solta a nossa mão, não deixa a gente ir embora, porque a gente vai estar de volta sempre com vocês. Um grande abraço a todos e tchau! Voltando. Cara, tem uma música do Falcão, sabe o cantor cearense, o Falcão? Sim, eu já tomei um inseticida, pois eu adoro essas comidas que vêm pra gente lá do Zewa. Ora, mas se o que é bom para os Estados Unidos não vai ser bom para um povo esgalambido, enfraquecido que nem nós? Quero deixar registrada a minha gratidão a essa grande organização denominada FMI, composta de homens íntegros e justiceiros, que em matéria de dinheiro é só quem sabe administrar. Eu só falo de Ari Barroso. A música começou a tocar na minha cabeça. Não é na próxima semana não, filho. É daqui 15.